Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2023, quarta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, fortalecer a nossa fé, esclarecer o nosso entendimento, nos alimentar, porque a palavra de Deus é o alimento do nosso espírito. E eu quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, a chave do Pix, os dados da conta da igreja estão aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Também quero informar que a gente não está orando durante o vídeo pelos pedidos que são enviados, né, os pedidos de oração, porque a gente ora fora do vídeo para que o vídeo não fique muito extenso. Tá bom? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero que você abra comigo Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Eu vou ler aqui o versículo 24. Atos capítulo 4, versículo 24 diz assim. 4:24. Ouvindo isto, unânimes. Vou repetir para você. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Amém? Quero ficar com você nesse versículo. Eles levantaram a voz, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Quando nós lemos o relato da igreja de Atos, quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê uma igreja poderosa, uma igreja ativa, uma igreja com grande poder espiritual, com realização de muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas. E uma coisa é certa, por que eles faziam isso? Porque a igreja de Atos tinha a mesma visão, eles tinham unidade, eles tinham o mesmo objetivo, eles estavam seguindo o mesmo alvo, Cristo, o mesmo rumo. Eles oravam em concordância. O texto aqui diz que eles levantaram a voz unânimes, ou seja, todos em uma só voz. Eles oravam em concordância. Lá em Atos, ainda no capítulo 4, no versículo 24, né, fala sobre, lá em Atos, no versículo 24, fala isso, né, que eles oravam em concordância, que eles eram unânimes. Também lá em Atos 2, no versículo 44, falam que eles viviam em harmonia. Diz assim, ó, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, eles viviam em harmonia uns com os outros, eles supriam as necessidades uns dos outros. Lá em Atos capítulo 4, no versículo 34, diz isso, ó. Com grande poder os apóstolos davam... Não, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, no meio da igreja não havia necessidade, eles supriam as necessidades uns dos outros. Eles viviam, querido, uma vida de fé. Lá em Atos 4, versículo 31 diz: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja, queridos, que essa igreja, a igreja de Atos, que é a igreja do Senhor Jesus, que é a mesma igreja de hoje, a gente só está situando, né, localizando a igreja num tempo, né? A igreja lá primitiva, a igreja de Atos, ela vivia em unidade, vivia em paz, e ela era uma igreja poderosa, muitos milagres aconteciam no seio daquela igreja. Testemunhos assim maravilhosos. Mas quando essa igreja ela começou a crescer e se expandir por muitos lugares, começaram a acontecer as divisões. Ela começou a se dividir em várias facções, com opiniões diferentes, pessoas querendo colocar o seu ponto de vista acima da palavra, e aí o poder da igreja foi diminuindo. As pessoas que não conseguiam permanecer na comunidade por causa do orgulho, por causa dos problemas que eram gerados por conta dessa falta de unidade, dessa falta de
humildade, humildade, de unidade, de estarem juntos, né? Unidos num só pensamento. E aí elas começaram a se separar, cada um ir para um outro lado, e começou a acontecer facções e pessoas que não conseguiam ficar no meio da igreja devido aos problemas de relacionamento, por causa das opiniões diferentes. Aí foram fazendo com que a igreja fosse se dividindo em grupos diferentes, com diferentes visões, diferentes opiniões, e o poder foi diminuindo. Nos dias atuais, o que a gente vê? A gente vê, querido, a mesma coisa acontecendo. Por quê? Porque as pessoas são as mesmas. Só mudou a época. O ser humano é o mesmo, só mudou a época, só mudaram os nomes, né? Naquele tempo, ali na igreja de Corinto, que foi a principal igreja onde Paulo alega este fato, eu vou mostrar para vocês logo em seguida. As pessoas que tinham relacionamento umas com as outras, elas ficavam discutindo sobre coisas que não tinham, vamos dizer, importância para a missão da igreja. Veja que lá em Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz assim, a partir do versículo 10 do capítulo 1, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Olha aí, Paulo falando para a igreja daquela época, de Corinto. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Veja que Paulo ele denuncia aqui essa divisão, por conta de opiniões pessoais, de pontos de vista pessoais, e arrogância e orgulho, né, de pessoas que querem que prevaleça a sua opinião, o seu ponto de vista. E aí o que aconteceu com a igreja? A igreja foi diminuindo, os milagres foram diminuindo, poder diminuiu, milagre diminuiu. Então, Paulo diz para eles manterem a mesma mente, o mesmo pensamento, o mesmo parecer. Ou seja, manter a unidade, não pensamento de um ou de outro, ponto de vista de um ou de outro. Então, queridos, se nós quisermos, como igreja, nos dias de hoje, nós estamos falando de 2023, se quisermos viver em paz uns com os outros e liberar o poder e a bênção de Deus em nossas vidas, nós precisamos fazer o mesmo. Veja que, nos dias de hoje, o que acontece? As pessoas dizem: eu sou desta placa ou daquela outra placa. Eu vou falar algumas placas aqui, mas sem nenhuma conotação pejorativa, tá? Eu sou católico, eu sou presbiteriano, eu sou luterano, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano. Como se esses nomes, essas placas, carregassem um valor eterno em si, queridos. Não, porque lá no céu não vai ter, querido. Não vai ter placa. Essa porta aqui é para os assembleanos. Essa outra porta aqui é para os da vida plena. Aquela porta ali é para os da Universal. Aquela porta é para os católicos. Não vai ter isso, querido. A senha no céu é quem nasceu de novo. Quem creu e confessou quem creu no Senhor Jesus e o confessou como Senhor e Salvador das suas vidas. Essa é a senha, não vai ter placa. Lá vai ser nascidos de novo. A igreja. A igreja. E muitas vezes aqui hoje, nos dias de hoje, a gente fica tão preocupado, angustiado com o que os outros crentes estão fazendo, que nós nos esquecemos de Jesus e do seu chamado, da sua missão que ele nos confiou. De vivermos unidos uns com os outros, em unidade uns com os outros, pregando a palavra, levando as boas novas. Há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, eu não consigo agora precisar a data, eu presenciei um fato interessante, eu participei de um fato interessante. Minha filha estava indo para a Inglaterra junto com seu esposo, ele ia fazer doutorado na Inglaterra, lá em Oxford, e aí nós resolvemos aqui fazer umas camisetas, né, para vender e angariar fundos para ajudá-los na ida deles lá para a Inglaterra.
E aí eu fui aqui numa loja de malhas para ver como é que eu podia fazer e tal, loja de camiseta, a moça me deu a dica, eu podia comprar malha, ela me deu a dica de uma costureira lá no Sol Nascente. Sol Nascente, para quem não conhece Brasília, é um lugar assim mais distante, né, do centro, periferia mais humilde. E aí ela me indicou uma pessoa que podia fazer, cortar e fechar as camisetas. E aí eu fiz isso, comprei ali o tecido na malharia e fui até aquela pessoa, liguei para ela e ela me recebeu, e aí nós conversamos e acertamos, e ela fez o corte das camisetas e costurou. Depois ela me indicou uma pessoa que podia fazer a serigrafia. No dia quando eu fui lá buscar as camisetas prontas, eu fui com minha filha, a Isabela, minha caçula, e aí nós fomos lá buscar as camisetas e pagamos o valor que tinha acertado, pegamos as camisetas para trazer para o rapaz que ia fazer a serigrafia. E na despedida, aquela senhora, a costureira, pediu uma carona, falou, vocês vão voltar para Taguatinga? Eu falei, vamos. Vocês vão passar pelo centro de Ceilândia? Vamos, que é uma cidade vizinha da outra. Falou, vocês podiam me dar uma carona até o centro da Ceilândia, que vai ser difícil aqui pegar ônibus, eu tenho horário e tal. Não, tudo bem. Aí fomos. Tudo bem. Ela veio, entrou no nosso carro, e aí quando nós entramos no carro, o carro está sempre com um pendrive ou com um CD tocando música cristã, né? Aí quando liguei o carro, já começou a tocar música cristã e tal, aí ela perguntou de que igreja que nós éramos e tal, começamos a conversar, e aí eu perguntei a ela, né, em qual igreja que ela congregava. Ela falou que ela congregava na Igreja Universal do Reino de Deus. E aí falou que ela tinha 2 filhos, era separada do marido, o marido não quis continuar no evangelho, mas ela continuou no evangelho e com os 2 filhos, e os 2 filhos serviam lá na igreja, e os 2 filhos estavam estudando e estavam formando isso, formando aquilo, e já estavam já definindo já o seu caminho profissional, uma família abençoada, ela e os filhos e tal. Tá bom, conversando tal, depois chegamos no centro de Taguatinga, eu a deixei, e aí fomos eu e a Isabela, continuamos voltando para casa. E eu falei com a Isabela, sabe por que você viu ali o que ela falou? Eu vejo muita gente que critica a Igreja Universal. Vou usar aqui o exemplo da Igreja Universal do Reino de Deus, pode ser outra, que critica a Igreja Universal. Eu não gosto disso, eu não faço isso. Sabe por quê? Porque eles alcançam pessoas que nós não alcançamos. E eles a Igreja Universal é tão corpo de Cristo quanto nós somos. Ela falou, é isso mesmo, pai, eu também entendo assim. Então a gente não pode criticar esta ou aquela denominação porque eu penso diferente disso, eu penso diferente daquilo. Não, queridos, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que está trabalhando nessa terra. Se eles têm uma linha de trabalho diferente, eles estão ganhando vidas para Jesus, é isso que importa. Devemos abençoá-los e não criticá-los. Então eu não critico e não aceito que ninguém critique para mim. Eu não dou prosseguimento a esse tipo de assunto, porque eu sei que eu não fui chamado por Deus para julgar as denominações, julgar as pessoas, julgar os cristãos. Eu fui chamado para anunciar as boas novas, eu fui chamado para pregar a palavra, para fazer discípulos de Jesus, e é isso que cada um de nós, como igreja, devemos pensar e agir, e sermos unidos de pensamento, unidos de mente, unidos de fé, para que realmente a igreja cresça e cumpra o seu propósito aqui na terra. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos encoraja e nos incentiva, como cristãos, a vivermos em harmonia uns com os outros, porque Deus quer que nós tenhamos uma vida abençoada e poderosa. E essa vida abençoada e poderosa, ela vem da unidade da igreja aqui na terra. Agora pensa, se a igreja está dividida, brigando uns com os outros, criticando uns com os outros, aonde que nós vamos chegar? Um reino dividido não se estabelece, querido, não prospera. Jesus falou isso, com a casa dividida, ela não prossegue. Então, nós devemos ter esse cuidado, sabe? E tem muita gente, a gente vê muitos vídeos na internet, pessoas que se dizem cristãos, não vou questionar, mas criticando outras denominações. Lamentável isso, lamentável. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para pregar as boas novas, fomos chamados para levar a mensagem da cruz, a mensagem da salvação para todos. Amém? E andarmos em paz e harmonia com todos. No que depender de nós, tenhamos paz com todos. Feche seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Que essa palavra seja libertadora. Que essa palavra seja, Pai, esclarecedora. E que essa palavra, Pai, venha trazer um novo pensamento, uma nova disposição no coração dos meus irmãos que estão assistindo. Para que vivam em unidade, que vivam em união uns com os outros.
e desfrutem da paz, da harmonia e da prosperidade que o Senhor tem para a igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro e abençoo todas as denominações, todas as placas, e declaro crescimento no propósito, crescimento no plano, crescimento no propósito de ganhar vidas para o Teu reino. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, sobre cada um que está assistindo esse vídeo e sobre cada um da Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares. Eu declaro salvação, libertação, cura, paz, alegria, harmonia, proteção, provisão, livramentos e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Até a próxima. Não se esqueça de fazer o seu comentário, compartilhar, dar o seu like e até a próxima. Fiquem na paz.